Descobri o meu irmão e a minha noiva juntos, na minha cama. Há apenas 2 meses do nosso casamento. Eles casaram-se quando ela engravidou. Mas agora ele deixou-a. E os meus pais acham que eu devo ajudá-la. Há 3 anos, eu estava noivo de uma mulher. Vou chamá-la de Lila. Eu realmente acreditava que ela era o amor da minha vida. Lila e eu estávamos juntos há quase 5 anos. E o nosso relacionamento parecia sólido. Ambos éramos advogados. O que significava que tínhamos vidas exigentes e aceleradas. Mas sempre fazíamos questão de dar prioridade um ao outro. Quando tínhamos tempo livre. O ano em que pedi Lila em casamento. Devia ter sido o ano mais feliz das nossas vidas. Mas nesse mesmo ano algo inesperado aconteceu. Ela perdeu o emprego. A perda veio depois de descobrirem que ela tinha violado algumas regras da empresa. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu, porque é algo pessoal. Mas o que posso dizer é que a empresa a dispensou. De forma bastante abrupta depois do que ela fez. Se já conheceste um workaholic perfeccionista, talvez consigas perceber o quanto uma perda dessas pode abalar alguém até ao âmago. O trabalho não era apenas um emprego para Lila. Era parte da sua identidade, do seu orgulho e do seu propósito. Perdê-lo tão repentinamente deixou-a completamente desorientada. Lila atirou-se à procura de emprego quase de imediato, candidatando-se a inúmeras empresas e escritórios. Infelizmente, a sua área era altamente especializada. E as oportunidades não eram assim tão fáceis de encontrar. Especialmente depois das circunstâncias da sua demissão. Os dias transformaram-se em semanas. E as semanas em meses. E ela ainda não tinha conseguido uma nova posição. Durante todo esse tempo, tentei ser o mais solidário possível. Assegurei-lhe que não precisava de se preocupar com dinheiro. Afinal, estávamos noivos. E eu via como minha responsabilidade cuidar dela. Durante essa fase difícil, sabendo que Lila tinha tendência para se obcecar com as coisas e se estressar demasiado, incentivei-a a relaxar e a não deixar que a situação a consumisse. Para meu alívio, ela ouviu meu conselho. Ou pelo menos tentou. Com o tempo livre recém-descoberto, decidiu dedicar-se a algo que sempre fora um sonho para ela. Aprender cerâmica. Inscreveu-se numa aula de cerâmica local. E começou a passar as horas vagas nesse novo hobby. Foi nessa mesma aula de cerâmica que o meu irmão, Mason, também andava. Deixa-me falar-te um pouco sobre Mason. Ele é o oposto completo de mim. Enquanto eu era o responsável e estudioso a crescer, focado nos estudos e na carreira, Mason era o típico rebelde. Passava os dias na escola a brincar, a meter-se em sarilhos e a ganhar a reputação de ser um playboy despreocupado. Essa reputação seguiu-o para a universidade e além. Era o tipo de pessoa que nunca ficava muito tempo com uma rapariga e raramente levava as coisas a sério. Lila conheceu Mason no início do nosso relacionamento e sabia bem o tipo de pessoa que ele era. Por isso, quando começou a frequentar a mesma aula de cerâmica que Mason, achei que o facto de se cruzarem lá era apenas coincidência. Mas, olhando para trás, foi ali que as coisas começaram a mudar. Em poucas semanas, os dois tornaram-se surpreendentemente próximos. Ao início, não pensei muito no assunto. Mason oferecia-se para levar e trazer da aula às vezes, o que me parecia um gesto atencioso, embora incomum. Lila chegava a casa entusiasmada, contando histórias sobre o que ela e Mason tinham feito na aula de cerâmica, ou mostrando-me as peças em que tinham trabalhado. Mas, depois, as interações entre eles passaram para além da cerâmica. Começaram a sair juntos aos fins de semana, fazendo coisas como visitar museus de arte ou experimentar novos restaurantes. Essas eram atividades que, normalmente, Lila e eu fazíamos juntos. Mas, agora, ela estava a fazê-las com Mason em vez de comigo. Com o tempo, ficou impossível ignorar como o comportamento da Lila estava a mudar. Ela passava muito mais tempo com Mason do que aquilo que me deixava confortável. E isso começou a afetar o nosso relacionamento. Até começou a faltar aos nossos encontros para estar com ele. Eu não sou do tipo que ignora as coisas e deixa tudo piorar. Então uma noite decidi confrontá-la de frente. Perguntei-lhe sem rodeios se havia alguma coisa entre ela e Mason. Lila ficou surpreendida com a pergunta.
Até ofendida. Negou categoricamente que houvesse algo inapropriado. E insistiu que o tempo que passava com Mason era puramente platônico. Explicou que estar com ele era divertido e leve, comparando a passar tempo com um irmão mais novo. Parecia genuinamente magoada por eu sequer sugerir que houvesse algo mais. E, por um instante, senti-me mal por duvidar dela. Mas, no fundo, algo ainda não me parecia certo. As coisas atingiram o ponto de ruptura apenas 2 meses antes do nosso casamento. Nessa altura, eu estava a trabalhar incansavelmente, a gerir uma carga de trabalho intensa, para garantir que tudo estava financeiramente assegurado. Desde que Lila perderá o emprego, eu assumirá toda a responsabilidade financeira da nossa casa e todas as despesas do nosso casamento. Ela ainda não tinha conseguido um novo trabalho. E, embora usasse algumas das suas poupanças para necessidades pessoais ou emergências, eu estava a carregar quase todo o peso. Entre pagar por tudo e o estresse de planear um casamento, as minhas horas no escritório tornaram-se cada vez mais longas e exaustivas. Eu não estive tão presente como devia. E, olhando para trás, talvez isso tenha dado a Lila e ao Mason a oportunidade perfeita para se aproximarem. Uma noite, cheguei à casa mais cedo de uma viagem de negócios. Estava ansioso por surpreender a Lila e passar algum tempo de qualidade com ela. Assim que estacionei na entrada da garagem, imediatamente reparei no carro do meu irmão parado do lado de fora. Normalmente, não teria pensado muito nisso. O Mason tinha o hábito de aparecer sem avisar. Mas desta vez era diferente. Já passava das 9 da noite. E ver o carro dele ali tão tarde fez soar um alarme na minha cabeça. Destranquei a porta e entrei silenciosamente. Já conseguia ouvir risadas abafadas vindas do interior da casa. A sala de estar estava vazia, mas a televisão estava ligada, a sua luz intermitente lançando sombras pelas paredes. Os meus olhos fixaram-se imediatamente nas latas de cerveja espalhadas pelo chão. E depois, na visão inconfundível das roupas da Lila, incluindo peças íntimas, largadas de qualquer maneira entre elas. O meu estômago revirou-se. Naquele instante, soube exatamente o que estava prestes a encontrar. Uma parte de mim queria dar meia volta e ir embora. Mas outra parte, a parte que precisava de uma prova inegável, empurrou-me para frente. Eu precisava de ver com os meus próprios olhos. Caminhei lentamente, o coração a martelar no peito enquanto me dirigia ao quarto. Cheguei à porta e parei. Ali estavam eles, Lila e Mason, envolvidos um no outro da maneira mais íntima imaginável. Estavam tão absorvidos um no outro que nem sequer notaram a minha presença. Normalmente, sou uma pessoa calma e controlada. Mas isto era uma traição da pior espécie. A minha noiva, a mulher com quem eu devia casar dentro de 2 meses, estava na minha cama com o meu próprio irmão. Sem dizer uma palavra, entrei no quarto, aproximei-me da cama e agarrei o Mason pela parte de trás do pescoço. Puxei-lhe a cara para longe da Lila. E o choque no seu rosto foi quase satisfatório. Ele virou-se para mim. E a sua expressão mudou instantaneamente. De confusão para puro terror. Nem sequer olhei para Lila. O Mason começou imediatamente a balbuciar desculpas. Mas naquele momento as suas palavras não significavam absolutamente nada para mim. Aterrei-lhe um soco direto no nariz. O estalo seco do osso a partir-se trouxe-me uma satisfação sombria, enquanto o sangue lhe escorria pelo rosto. Ele gritou de dor, mas eu não tinha acabado. Atingiu outra vez. E outra. Cada murro acertava com mais força do que o anterior. O sangue escorria-lhe pelo nariz e manchava-lhe a camisa. Mas eu não queria saber. Ele cambaleou para trás, as mãos fracas a tentar bloquear os meus golpes. Mas eu continuei. Quando Mason já estava no chão, ensanguentado e a implorar por misericórdia, voltei a minha atenção para Lila. Ela estava sentada na cama, a tremer e a soluçar. Olhei-a diretamente nos olhos e disse, com a voz fria e calculada, que tinha 10 minutos para sair da minha casa. Se não o fizesse, avisei-a que não hesitaria em deixá-la no mesmo estado lastimável que o Mason. Ela começou a implorar, a pedir desculpa repetidamente.
Disse que podia explicar. E suplicou para que eu não a expulsasse. Para que lhe desse uma oportunidade de consertar as coisas. Mas eu não estava interessado. Nem nas suas desculpas nem nas suas justificações. Olhei para o relógio e disse secamente: "Tens 9 minutos." O tom da minha voz e o olhar nos meus olhos devem ter lhe dito que eu não estava a brincar. Porque ela saltou da cama e começou a vestir-se apressadamente. As mãos a tremerem. As lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Pegou numa mala do armário. E começou a enfiar lá dentro o que conseguia. Quando terminou, arrastou a mala pela escada abaixo. Antes de sair, virou-se para mim uma última vez. A sua voz, quebrada, implorava para que eu a ouvisse. Dizia que me amava. E que merecia uma oportunidade de se explicar. Sem uma única palavra. Agarrei-lhe na mão. Deslizei o anel de noivado do seu dedo. E empurrei-a para a porta. Ela tentou resistir, suplicando para que eu reconsiderasse. Mas eu já tinha acabado. Abri a porta e empurrei-a para fora. Para a noite fria. Ela tropeçou no alpendre. Ainda a chorar e a gritar por perdão. Fechei-lhe a porta na cara. Sem sequer olhar para trás. Os seus soluços ficaram abafados do outro lado. O Mason continuava estendido no chão. O rosto coberto de sangue depois da nossa luta. E, apesar de ainda estar a ferver de raiva, não queria ser responsável por algo ainda pior acontecer-lhe. Peguei no telemóvel e liguei aos meus pais. Contei-lhes tudo o que tinha acontecido. O meu pai ficou furioso com o Mason. E a minha mãe ficou em choque. Mas ambos disseram que viriam imediatamente. Quando chegaram, a minha mãe, que era enfermeira, assumiu o cuidado dos ferimentos do Mason. Desinfetou e tratou-lhe os cortes, que, felizmente para ele, eram apenas superficiais. Enquanto isso, o meu pai puxou-me para o quintal, longe do Mason. Ele conseguia ver que as minhas mãos ainda tremiam de raiva. E que eu estava à beira de perder o controle novamente. Pouco tempo depois, o Mason saiu para o quintal, acompanhado da minha mãe. O seu rosto estava inchado, o nariz enfaixado. E ainda havia vestígios de sangue na sua camisa. Ele pediu desculpa por me ter traído, dizendo que nunca tinha sido sua intenção que as coisas acontecessem daquela maneira. Mas então, ele lançou a bomba. Disse que estava apaixonado pela Lila. Finalmente, virei-me para encará-lo. Os meus olhos como punhais. E ele continuou. Disse que acreditava que a Lila também o amava. Ele afirmou que aquela tinha sido a primeira vez que tinham dormido juntos. Como se isso tornasse a traição menos nojenta. Depois, pegou no telemóvel e mostrou-me as mensagens que trocavam. Conversas cheias de insinuações, segredos e confissões. Lila dizia o quão infeliz estava no nosso relacionamento. Segundo Mason, foi ela quem o convidou para ir lá à casa naquela noite. Porque achava que eu ainda estaria na minha viagem de trabalho. Enquanto lia aquelas mensagens, a minha raiva voltou a explodir. O Mason continuava a falar, dizendo que lamentava por me ter traído, mas também insistindo que nunca tinha sentido algo assim por ninguém antes. Disse que não se conseguiu controlar. E implorou-me que o perdoasse. As suas palavras eram como facas a torcerem-se na ferida. O meu pai, que até ali tinha estado calado a ouvir tudo, finalmente perdeu a paciência. Repreendeu Mason severamente, dizendo-lhe o quanto ele me tinha magoado. E o quão envergonhado devia estar. Mas a reação da minha mãe foi diferente. O Mason sempre tinha sido seu favorito. E eu via claramente o quanto ela estava a lutar para lidar com a situação. A minha mãe começou a dizer-me que, independentemente do que eu decidisse fazer em relação a Lila, tinha de perdoar o meu irmão. Dizia que ele parecia genuinamente arrependido. Como se isso tornasse a traição menos dolorosa. Eu não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Interrompi-a imediatamente. E disse aos meus pais que não estava com paciência para sermões ou conselhos. A única coisa que queria naquele momento era que levassem o Mason dali para fora. Não suportava olhar para ele nem mais um segundo. O meu pai acenou com a cabeça, percebendo que eu precisava de espaço, e ajudou o Mason a chegar ao carro.
A minha mãe hesitou, claramente querendo ficar para tentar acalmar a situação. Mas acabou por ir atrás deles. Nos dias e semanas seguintes, ainda estava a tentar lidar com o impacto emocional da traição da Lila. Ela enviava-me mensagens sem parar, implorando pelo meu perdão e tentando justificar-se. Mas as suas explicações eram sempre as mesmas desculpas gastas, muito parecidas com aquilo que o Mason já me tinha dito. Dizia que nenhum dos dois tinha alguma vez querido magoar-me. Ignorei praticamente todas as suas mensagens ao longo desse tempo. Depois, do nada, recebi um telefonema do Mason. Ele disse-me que ele e a Lila tinham acabado de descobrir que ela estava grávida e que o bebê era dele. Disse-me que, como ela estava a ter um filho dele, ele queria casar-se com ela e queria a minha bênção. Depois de tudo o que me fizeram, ele ainda tinha a lata de me pedir isto? Mas o pior ainda estava para vir. A reação da minha mãe só tornou tudo ainda mais insuportável. Ela já andava a tentar fazer as pazes entre mim e o Mason, mas agora havia a gravidez da Lila, como algum tipo de intervenção divina. Disse-me que aquilo era o plano de Deus, que talvez o Mason e a Lila estivessem sempre destinados a ficar juntos. As palavras dela acertaram-me como um murro no estômago. Era como se ela estivesse a tentar justificar o impensável, a encontrar uma desculpa para aquilo que me fizeram, só porque agora tinha alimentado esta nova fantasia de se tornar avó. Olhei-a diretamente nos olhos e disse-lhe que sabia exatamente o que ela estava a fazer, e que, se ela escolhesse ficar do lado do Mason e da Lila, então a nossa relação terminaria ali. E eu não estava a brincar. A traição do meu irmão já era mal o suficiente, mas a minha própria mãe alinhar-se com eles era algo que eu não podia aceitar. O meu pai tentou manter-se neutro, talvez a pensar que isso ajudaria a aliviar a tensão. Entretanto, a minha mãe ofereceu apoio financeiro a Lila, garantindo-lhe que ela e o bebê seriam bem cuidados. Mas, claro, havia uma condição. A minha mãe insistiu que o Mason e a Lila tinham de casar-se. Afinal, era isso que o Mason também queria. Ela foi incansável na sua missão, recusando sequer considerar a ideia de que o seu neto pudesse nascer fora do casamento. Quando descobri que o Mason e a Lila estavam mesmo a ir para frente com o casamento, e que já estavam a enviar convites para os nossos familiares, fiquei furioso e humilhado. Mas não discuti. Simplesmente cumpri com o que tinha dito antes. Cortei completamente os laços com a minha mãe e com o meu irmão. No entanto, a minha mãe não desistiu facilmente. 4 semanas depois de me afastar, ela começou a ligar-me incessantemente, a deixar mensagens de voz, e até apareceu à minha porta sem avisar, tentando manipular-me emocionalmente para fazer as pazes com eles. Estava a sufocar-me. Foi aí que percebi que a única forma de me libertar dela era sair da cidade de vez. Já passaram 3 anos desde que deixei tudo para trás e me mudei para outra cidade. Cortei relações com quase toda a minha família, exceto com o meu pai. Ele respeitou a minha decisão de me afastar e compreendeu que eu precisava de distância, embora ficasse triste por eu já não os visitar. Ao longo destes 3 anos, fui reconstruindo a minha vida, pedaço por pedaço. Não partilhei o meu novo número com ninguém, exceto com o meu pai. Fiz novos amigos, encontrei um novo sentido de normalidade e trabalhei arduamente para deixar o passado para trás. Por isso, imagina o meu choque quando ontem abri a porta e vi a Lila à minha frente. A mulher à minha frente não tinha nada a ver com aquela que eu um dia amei. As roupas eram gastas e puídas. O rosto estava pálido e magro, e o cabelo, fino e desgrenhado. Ela estava ali, agarrada à mão de uma menina que não podia ter mais do que 2 ou 3 anos. A criança tinha os traços marcantes do Mason. Não havia dúvidas de quem era o pai. Por um instante, fiquei sem palavras. A minha mente disparou com perguntas. Por que agora? Como me encontrou? O que é que ela queria? Anos a tentar esquecê-la. E, num segundo, tudo voltou. Finalmente, quebrei o silêncio. Lila, o que estás aqui a fazer? Os olhos dela encheram-se de lágrimas, e a voz saiu-lhe trêmula.
quando perguntou se podia entrar, dizendo que tinha algo importante para me dizer. O meu primeiro instinto foi dizer que não, mandá-las embora. Mas depois olhei para a menina ao seu lado. Ela olhava para mim com aqueles olhos inocentes, grandes e brilhantes. Não consegui ser rude com uma criança a assistir. Por isso, suspirei, afastei-me e fiz sinal para entrarem. Mostrei-lhes o sofá e ofereci-lhes um copo de água. Depois de se acomodarem, sentei-me à frente delas e perguntei diretamente o que as tinha trazido ali. Eu já sabia que a Lila não teria conseguido encontrar-me sozinha. Não tinha dado a minha morada a ninguém, exceto ao meu pai. E confiava nele para manter esse segredo, a menos que fosse algo realmente importante. Então o que é que era tão urgente, ao ponto de ele lhe ter dito onde me encontrar? Em vez de responder logo, Lila abriu a mala e tirou de lá um envelope. Entregou-mo em silêncio. Abriu e reconheci imediatamente a caligrafia da minha mãe. O meu estômago revirou-se enquanto lia a carta. A minha mãe não deixou margem para dúvidas. Dizia, com todas as letras, que era minha responsabilidade corrigir a confusão que o Mason tinha criado. Descrevia como a Lila e a Jess estavam a passar dificuldades, como o Mason as tinha abandonado, e como, sendo irmão do Mason e tio da Jess, eu tinha o dever de cuidar delas agora. Levantei o olhar para Lila, confuso e furioso. O que é que isto quer dizer? Perguntei, segurando a carta no ar. Foi então que a Lila desabou e começou a contar-me toda a história. Segundo ela, o Mason sempre tinha sido infiel, desde o início do casamento. Mesmo depois de a Lila dar à luz a Jess, o meu irmão continuou a ter casos, desaparecendo e reaparecendo conforme lhe apetecia. A Lila, por sua vez, tentou manter o casamento de pé, na esperança de que ele mudasse, pelo bem da Jess, se por mais nada. Mas, há 3 meses, o Mason fez as malas e foi-se embora de vez. Sem explicações, sem bilhete, sem aviso. Simplesmente desapareceu. Desde então, a Lila estava completamente sozinha. Sem trabalho, sem poupanças e sem casa. Ela e o Mason viviam numa casa arrendada. E sem ele, ela não conseguia pagar a renda. A minha mãe, sentindo alguma obrigação por causa da Jess, tinha lhe dado dinheiro durante algum tempo. Mas agora que o Mason tinha desaparecido de vez, decidiu que já não queria ser responsável pela Lila e pela filha. E foi aí que a Lila me contou a verdadeira razão de estar ali. A minha mãe queria que eu limpasse a porcaria que o Mason fez. Disse-me que não tinham mais ninguém, e que eu era a única pessoa a quem podiam recorrer. Revoltante, mas previsível. Era absurdo o descaramento dela e da minha mãe, por acharem que eu ia aceitar aquilo. A minha mãe não só tinha ficado do lado do Mason quando tudo aconteceu, como agora ainda queria empurrar para mim as consequências das ações dele. Olhei diretamente para Lila e disse-lhe, de forma fria e direta, mesmo à frente da filha dela, que ela não tinha direito nenhum de esperar ajuda da minha parte. Afinal, aquela não era minha filha. Ela já não era minha noiva. E nada daquilo era da minha responsabilidade. Podia até sentir pena dela, por o Mason a ter abandonado. Mas a verdade é que ela devia ter visto isso a chegar. Ele nunca foi confiável. Nunca foi um homem de palavra. Ela fez uma escolha. E agora estava a lidar com as consequências. Eu não ia permitir que me manipulassem com culpa. Por isso, pedi-lhe que se fosse embora. Foi aí que ela começou a chorar. Disse-me que não tinha para onde ir. Não tinha dinheiro. E que o pouco que lhe restava tinha sido gasto na viagem até ali. Acabei por lhe dar algumas centenas de euros, antes de lhe pedir, mais uma vez, que saísse. Desde então, embora saiba que fiz o que era certo, não consigo evitar sentir um certo peso na consciência. Sinto pena daquela pobre criança. E agora? Agora não faço ideia do que fazer. Atualização 1. Ok, queria esclarecer algumas coisas. Não consigo compreender o comportamento da minha mãe nesta situação. Ela tentar manipular-me para ajudar a Lila e a filha, depois de tudo o que aconteceu.
É de um egoísmo inacreditável. Entendo que possa sentir alguma obrigação por causa da neta. Mas não pode esperar que eu limpe a porcaria que o filho dela fez. Especialmente depois de ter ignorado completamente os meus sentimentos e ter ficado do lado do Mason durante toda a traição. O que ela está a pedir é simplesmente ridículo. E sim, o meu pai também me falhou. Em vez de me dar o apoio de que eu precisava depois do que aconteceu, ele decidiu ficar neutro. Sim, ele repreendeu o Mason naquela vez, mas nunca ficou verdadeiramente do meu lado. Ao não enfrentar a minha mãe e deixá-la manipular a situação, ele foi cúmplice disto tudo. Tenho planos para ter uma conversa séria com ele em breve. A Lila pode ter sido abandonada pelo Mason, mas isso não significa, de forma alguma, que agora seja minha responsabilidade cuidar dela. Ela fez escolhas. Pode até ser que me custe vê-la assim, mas não lhe devo nada. O facto de ela ter aparecido à minha porta, sem nada para oferecer além de lágrimas e de uma criança, só realço quão desesperado está. O que eu fiz dizer-lhe para se ir embora? Dar-lhe dinheiro, mas não assumir mais responsabilidades. Foi simplesmente estabelecer limites. Não a mandei embora por vingança. Só deixei claro que o que o Mason fez não é problema meu. Não sou obrigado a cuidar dela só porque agora está numa situação difícil. E não, essa criança não é minha. A Lila e eu já tínhamos terminado semanas antes de ela engravidar. E, quando a nossa relação acabou, já não éramos íntimos há bastante tempo. A linha temporal é clara. E não há qualquer hipótese de eu ser o pai. O Mason é o pai, ponto final. A semelhança é tão óbvia que um teste de ADN seria só uma perda de tempo. A criança é dele. E não vou deixar que me arrastem para o meio deste caos. E não quero adotar a minha sobrinha. Nem acredito que alguns de vocês sugeriram isso. Independentemente da situação financeira ou emocional da Lila, ela é a mãe, a responsabilidade é dela. Não entendo por que é que nunca trabalhou depois do casamento. Ou por que é que não fez poupanças. O Mason é o pai, por isso, mesmo que tenham terminado, tanto a Lila como o Mason têm de se responsabilizar e cuidar da filha. O Mason não tem escolha. Vai ter de pagar pensão de alimentos. Atualização 2. Conversei com os meus pais sobre tudo. Já sabia que o meu pai lhe tinha dado a minha morada, mas queria ouvir isso da boca dele. Liguei-lhe e perguntei, sem rodeios: por que é que aceitaste dar-lhe o meu endereço, depois de eu te ter pedido tantas vezes para não o fazer? E o que é que esperavas que eu fizesse por ela e pela filha, depois de todos estes anos? O meu pai ficou em silêncio, desconfortável, sem saber o que dizer. Depois, soltou um suspiro pesado e disse: desculpa, filho. Ah, sério, desculpa. A voz dele carregava arrependimento. Fizemos tudo o que podíamos para ajudar a Lila, mas com o Mason desaparecido há tanto tempo, não havia muito mais que conseguíssemos fazer. A tua mãe implorou-me para lhe dar a tua morada. Disse que talvez, se a visses depois de tanto tempo, quisesses ajudá-la de alguma forma. Ela não tem mais ninguém. Senti a frustração a crescer dentro de mim. Diz-me, por que é que achaste que eu, de todas as pessoas, ia querer ajudá-la? Ela traiu-me com o Mason. Ela destruiu-me. E agora querem que eu cuide dela? O meu pai disse que entendia porque eu estava furioso. Explicou que nem ele nem a minha mãe queriam que as coisas tivessem chegado a este ponto. Mas Lila e Jesse também eram família. E, na cabeça dele, eu era a única opção que lhes restava. Pediu-me desculpa mais uma vez, mas eu já não estava a ouvir. Para mim, tu e eu acabamos aqui. Eu tinha confiado nele para ser diferente da minha mãe. Mas, no fim, eram todos iguais. Traidores. Será que eles achavam mesmo que eu, de alguma forma, ia simplesmente esquecer o passado? Que ia receber a Lila e a filha do meu irmão de braços abertos, como se nada tivesse acontecido? Os meus pais nunca quiseram saber de mim. Disse ao meu pai, com firmeza e sem hesitação, que ele devia apagar o meu número e esquecer que eu alguma vez existi. E já que sabia onde eu morava, avisei-o: se ele ou a minha mãe aparecessem na minha casa,
Eu chamaria a polícia. O meu pai tentou pedir desculpa outra vez. Suplicou para eu ouvir. Mas eu já não estava interessado. A minha voz não vacilou quando falei. Mas o peso das palavras ficou no ar. Não me voltes a ligar. Interrompi. Não me ligues. Tu fizeste as tuas escolhas. E agora eu estou a fazer as minhas. Desliguei. Bloqueei o número. Para mim, acabou. Atualização 3. Já passou quase um mês desde a minha última atualização. Finalmente consegui encontrar o Mason. Com a ajuda de um amigo. Acontece que a Lila tinha razão. O Mason está a viver com a sua mais recente conquista. A umas cidades de distância. Como se não tivesse qualquer responsabilidade. Como se não tivesse família. Não consigo acreditar que este é o mesmo homem. Que há 3 anos me disse, com a cara mais séria do mundo, que estava apaixonado pela Lila. O mesmo homem que virou a minha vida do avesso. E agora, depois de tudo que fez, está a viver com outra pessoa. A fingir que nada aconteceu. Como se não tivesse acabado de abandonar a mulher e a filha. É revoltante. É de enlouquecer. Como é que alguém consegue ser tão egoísta? Tão frio? O facto de ele estar tão tranquilo. Como se abandonar a própria filha fosse apenas um pequeno inconveniente. Deixa-me enojado. Assim que descobri onde ele estava, enviei a morada a Lila. Não queria meter-me mais na confusão dela. Mas também não ia deixá-la sem saída. Por isso, dei-lhe um último conselho. Contrata um advogado. Dá entrada no divórcio e pede a pensão de alimentos. Faz isso agora, antes que o Mason desapareça outra vez. Também lhe enviei algum dinheiro. Apenas o suficiente para ela conseguir aguentar-se. A Lila agradeceu-me por tudo. E ouvi o alívio na voz dela. Pediu desculpa outra vez. Como já tinha feito tantas vezes antes. Mas eu já não queria ouvir. Acabou. Mandei-lhe por mensagem. Não me voltes a contactar. Nunca mais. Não apareças à minha porta. Isto acaba aqui. O que quer que tenha existido entre nós? Morreu há muito. Agora, só quero que ela me deixe em paz. Para sempre. História 2. A minha prima acusou-me falsamente de abuso. Então os meus pais expulsaram-me de casa. Tiraram meu fundo universitário e deram-no a ela. Mas agora a verdade veio à tona e eles querem reconciliar-se. Ainda me lembro daquela noite como se fosse ontem. Quando os meus pais atiraram a minha mala para fora da porta. E disseram que eu já não era filho deles. Eu tentei falar, explicar, gritar. Mas eles não quiseram ouvir. Fiquei ali parado, congelado. Demasiado chocado para sequer sentir raiva. Ok, Reddit. Tenho guardado esta história há demasiado tempo. E preciso mesmo de desabafar um pouco. Aviso justo, isto vai ser longo e, para ser honesto, ainda me parece estranho escrever tudo isto. Mas aqui vai. Sou um rapaz de 24 anos, e até há cerca de 2 anos. Tinha o que a maioria das pessoas provavelmente chamaria de uma vida bastante decente. Nada de especial ou extraordinário, mas, sabes, confortável. Os meus pais geriam um pequeno negócio. Uma espécie de cadeia de fornecimento local. Não quero entrar em muitos detalhes. E, embora não fossemos ricos nem nada do gênero, ganhavam o suficiente para eu nunca ter de me preocupar com coisas básicas, ao contrário de alguns amigos meus. Pequeno aviso antes de continuar. Esta é a minha conta principal. Mas estou a usar nomes falsos por razões óbvias. Não quero mais dramas do que aqueles porque já passei. Cresci numa cidade média no meio-oeste. Estou a ser vago de propósito, desculpa. Vivíamos num daqueles bairros suburbanos típicos, onde toda a gente conhece toda a gente. A nossa casa não era nada de extravagante. Apenas uma casa normal de 4 quartos. Com um quintal decente. Onde eu costumava jogar videojogos com os meus amigos. Os meus pais, vamos chamá-los de Dan e Amy, eram bastante porreiros, para ser sincero. Trabalhavam muito, mas sempre arranjavam tempo para a família. O Dan ajudava-me com os trabalhos de matemática, mesmo depois de um dia de 12 horas de trabalho. E a Amy conseguia aparecer em todos os meus eventos escolares.
enquanto ainda geria o negócio deles. Agora, olhando para trás, percebo que tomei toda essa estabilidade como garantida. Mas a pessoa sobre quem vou falar nesta história é a minha prima, vamos chamá-la de Amy. Ela tem a mesma idade que eu. Nascemos com 3 meses de diferença. E basicamente crescemos juntos. O pai dela, o meu tio Jake, morreu num acidente de carro quando tínhamos uns 8 anos. A mãe dela, a Kate, bem, ela meio que se desligou depois da morte do Jake. Disse que queria reencontrar-se ou qualquer coisa do gênero. O que, na prática, significava largar a Amy conosco, enquanto viajava pela Europa com as amigas do yoga. Pensar em como a Amy e eu éramos antes torna tudo isto ainda mais absurdo. Éramos literalmente como irmãos. Ela ia para minha casa depois da escola quase todos os dias. Fazíamos os trabalhos de casa juntos. Jogávamos Pokémon na RDS. Pois é, estou a denunciar a minha idade aqui, lol. E simplesmente passávamos o tempo juntos. A Amy era mesmo fixe naquela altura. Ela encobria-me quando eu saía às escondidas para ver amigos. E eu ajudava a lidar com o drama. Sempre que a Kate aparecia do nada, para tentar ser mãe durante uma semana, antes de desaparecer outra vez. Os meus pais basicamente tornaram-se os segundos pais da Amy. Compravam-lhe material escolar. Levavam-na de férias conosco. Até lhe pagaram um aparelho nos dentes. Quando a Kate se esqueceu de mandar dinheiro, a Amy tinha até um quarto só dela em nossa casa. O Dan e a Amy nunca reclamaram das despesas extra. Eles simplesmente tratavam-na como se fosse filha deles. Lembro-me de uma vez, no ensino básico, quando a Amy ia participar numa peça de teatro da escola. Ela tinha um papel principal e tinha ensaiado durante semanas. A Kate prometeu que ia apanhar um voo para assistir. Mas, surpresa, surpresa, não apareceu. A Amy estava a esforçar-se ao máximo para não chorar nos bastidores. Mas eu conseguia ver que ela estava prestes a desabar. A minha mãe largou tudo no trabalho, correu para a escola e sentou-se na primeira fila a gravar tudo no iPad dela. É esse tipo de coisas que torna esta situação tão inacreditável para mim. Nós éramos mesmo família. Não só aqueles primos que se veem no Natal. A Amy sabia todas as minhas histórias embaraçosas. E eu sabia todos os segredos dela. Tínhamos piadas internas que deixavam toda a gente maluca. Mas, não me entendas mal. Eu não era nenhum santo. Os meus pais tinham dinheiro para a faculdade e tudo. Mas eu arranjava trabalhos de verão numa loja de videojogos local. Porque queria. Jogava imensos videojogos. Provavelmente demais, se perguntares à minha mãe, lol. Era razoavelmente bom na escola. Mas não era nenhum gênio das notas perfeitas. Só um tipo normal. A Amy, por outro lado, era mesmo inteligente naquela época. Tipo, sempre no topo da turma. Ela tinha aquela capacidade de lembrar-se de tudo o que lia. Os professores adoravam-na. E toda a gente achava que ela ia acabar numa universidade de elite a fazer algo incrível. Mas houve sinais. Pequenas coisas que eu, na minha ingenuidade, ignorei. Às vezes, quando eu entrava na sala, ela calava-se de repente, como se estivesse a esconder algo. Ou então fechava rapidamente as mensagens no telemóvel quando eu passava por trás dela. Na altura, pensei que fosse só drama de adolescente. Nunca me ocorreu que ela pudesse estar a preparar algo contra mim. Foi por volta do penúltimo ano do secundário que tudo começou a mudar. A Amy ainda vivia conosco a maior parte do tempo, já que a Kate andava por aí com o marido número 3. Ou talvez número 4. Honestamente, já perdi a conta, lol. Mas algo estava diferente. A primeira coisa que notei foi como a Amy começou a agir de forma estranha em relação às redes sociais. Tipo, mesmo estranha. Passava horas a tirar centenas de selfies só para publicar uma. E depois ficava obcecada a comparar os likes com os das outras raparigas da escola. Lembro-me de uma vez em que ela literalmente chorou porque a publicação de uma influencer aleatória teve mais engajamento do que a dela. Tentei dizer-lhe que não era grande coisa, mas ela simplesmente explodiu comigo, dizendo que eu nunca iria entender
Então, ela começou a andar com um grupo novo de raparigas. Sabes do tipo que falo? Aquelas que estão sempre a exibir as roupas de marca, cujos pais conduzem carros caros e que tratam toda a gente como inferiores. De repente, a Amy começou a voltar para casa e a queixar-se de como a nossa casa era básica. A mesma casa onde ela praticamente cresceu, aliás. Dizia que era embaraçoso a minha mãe ainda fazer compras na Target. Como se fosse um crime não ter coisas de marca. Mas a parte mais estranha? A Amy começou a inventar histórias malucas sobre a mãe. Dizia a toda a gente que a Kate era uma grande empresária de sucesso, viajando pelo mundo e fechando negócios importantes. Quando, na realidade, ela só andava a saltar entre retiros de yoga e a gastar o que restava do dinheiro do seguro de vida do tio Jake. Os meus pais nunca a corrigiam, porque não queriam envergonhá-la. Mas era vergonhoso vê-la mentir assim para toda a gente. A obsessão pelo dinheiro ficou ainda pior. A Amy começou a pedir emprestados os acessórios e roupas da minha mãe e nunca os devolvia. Começou a exigir prendas caras no aniversário e no Natal e fazia birras gigantescas se não recebesse exatamente o que queria. Houve uma vez em que ela deixou de falar com os meus pais durante semanas, só porque lhe compraram um iPhone normal em vez da versão Pro Max. Quem faz isso? Mas o que realmente começou a assustar-me foi a forma como ela se envolveu com essa coisa de inteligência artificial. No início, parecia inofensivo. Usava aplicações para editar as fotos e deixá-las mais estéticas ou o que fosse. Mas depois começou a ficar obcecada com vídeos deepfake e geradores de imagens por inteligência artificial. Passava horas trancada no quarto a mexer naquilo. Lembro-me de passar pelo corredor uma noite e ouvi-la rir. Mas não era um riso normal. Era seco, frio. Algo nele arrepiou-me. Nem é difícil, disse uma das amigas dela no Discord. Podíamos destruir a vida de alguém agora mesmo, só com isto. A Amy riu ainda mais alto. Acho que sei exatamente quem ia ser divertido experimentar. Devia ter prestado atenção. Devia ter feito alguma coisa. Mas, na altura, achei que era só conversa estúpida de adolescentes. A parte realmente assustadora foi quando ela começou a usar fotos das pessoas sem a permissão delas. Pegava em imagens de eventos de família, de festas, e passava tudo por esses programas de inteligência artificial para fazer edições estranhas. Algumas eram mesmo perturbadoras, para ser sincero. A minha mãe encontrou algumas no portátil dela uma vez e tentou falar com ela sobre isso. Mas a Amy simplesmente disse que estava a praticar a sua arte e que nós não entendíamos a cultura digital. Por volta dessa altura, ela também começou com uma mania estranha de se posicionar sempre no centro das fotos de família, como se fosse a personagem principal. Se não ficasse no meio, fazia uma birra. Depois, postava versões supereditadas das fotos, onde toda a gente parecia meio desfocada ou cortada. Parecia um pouco estranho. Mas, na edição dela, ela estava sempre perfeita. O meu pai, sempre a tentar quebrar o gelo, brincou. O resto de nós somos só NPCs no teu jogo, Amy. O silêncio caiu na sala como uma pedra. A expressão dela mudou na hora. Era como se ele tivesse dito algo imperdoável. Ela virou as costas e saiu da sala sem dizer uma palavra. Ficou 3 dias sem falar com ninguém. Como se estivéssemos de castigo por termos ousado existir no mundo dela. Mas o mais arrepiante? Ela começou a tirar fotos minhas sem eu perceber. Eu podia estar a fazer os trabalhos de casa ou a jogar, e apanhava-a a tirar fotos às escondidas. Quando eu perguntava, ela sempre tinha uma desculpa pronta. Oh, estou a fazer um álbum de família. É para um projeto da escola. Mas nunca vi esses projetos. E nunca apareceu álbum nenhum. Tentei falar com os meus pais sobre como ela estava a ficar estranha, mas eles simplesmente descartaram isso como coisas de rapariga adolescente. Diziam que ela provavelmente estava só a lutar com o facto de a mãe ser ausente. Faziam-lhe sempre desculpas, porque se sentiam mal pelo pai dela ter morrido.
E pela mãe dela ser inútil. E então, tudo foi pelo cano abaixo. Quando chegou o último ano do secundário, toda a gente falava sobre os planos para a faculdade. E não vou mentir. Eu estava entusiasmado. Os meus pais tinham estado a poupar para o meu fundo universitário desde que eu nasci. Não era um fundo de milhões nem nada do gênero. Mas era o suficiente para eu ir para uma boa faculdade, sem ficar enterrado em dívidas. Eles sempre foram muito transparentes sobre isso. Mostravam os extratos da conta e tudo, para eu aprender sobre poupança. E foi aqui que eu estraguei tudo. Uma noite, a Amy e eu estávamos na cave, na nossa sala de jogos, a jogar Smash Bros, como fazíamos quando éramos crianças. Ela parecia mais descontraída do que nos últimos meses. Então, quando perguntou sobre os meus planos para a faculdade, não pensei duas vezes antes de lhe contar. Disse-lhe que os meus pais tinham poupado cerca de $80.000 para a minha faculdade. Agora, ao escrever este número, sinto-me doente só de pensar no que aconteceu a esse dinheiro. A Amy ficou em silêncio por muito tempo. Longo o suficiente para eu sentir aquele desconforto no estômago, como se tivesse dito algo que não devia. Mas, na altura, não percebi o porquê. Depois, começou a fazer perguntas muito específicas. Onde estava guardado o dinheiro? A conta estava no meu nome? Quando é que eu teria acesso a ele? Lembro-me exatamente do que ela disse a seguir. Por que foi tão estranho? Deve ser bom ter pais que realmente planeiam o teu futuro, em vez de estourarem todo o dinheiro do seguro de vida do teu pai em retiros de yoga em Bali. Tentei mostrar empatia. Disse-lhe que talvez pudesse candidatar-se a bolsas de estudo ou pedir ajuda financeira. Até me ofereci para ajudá-la a procurar trabalhos a tempo parcial, para que pudesse começar a poupar. Ela só me lançou um olhar. Não sei bem como descrever. Não era ódio, nem inveja. Era como se ela estivesse a olhar através de mim, em vez de para mim. Então, ela começou a reclamar de como tudo era injusto. Disse que a mãe lhe tinha prometido ajudar com a faculdade, mas gastou todo o dinheiro nos negócios do novo marido. Soiler, eram todos esquemas fraudulentos. Disse que os meus pais a tratavam como família, mas nunca pensaram em guardar dinheiro para a faculdade dela. Que eu não merecia o fundo universitário, porque nem sequer era assim tão inteligente. E só tirava boas notas porque os professores tinham pena de mim. Que me ajudavam porque eu tinha uma pobre prima órfã. Palavras dela, não minhas. O rosto dela mudou. Primeiro, franziu o sobrolho, como se estivesse a tentar processar o que eu tinha acabado de dizer. Depois, a expressão fechou-se completamente. Os punhos cerraram-se. Tu és um ingrato do caralho. Disparou, a voz a tremer de raiva. A essa altura, já estava a perder a paciência. Disse-lhe que estava a ser ingrata, considerando que os meus pais a tinham praticamente criado de graça. Erro. Erro gigante. Ela levantou-se furiosa e saiu da cave, batendo a porta com força. Eu achei que só precisava de arrefecer a cabeça. Voltei a jogar e mandei mensagem à minha namorada, Sarah, para combinarmos de sair mais tarde. Sarah ia ser uma parte importante do meu futuro. Namorávamos desde o segundo ano do secundário e planeávamos ir para a mesma faculdade. Na manhã seguinte, a Amy não apareceu ao pequeno almoço. Estranho, porque ela sempre tomava o pequeno almoço conosco. A minha mãe disse que ela tinha saído cedo para trabalhar num projeto da escola. Agora, olhando para trás, ela provavelmente já estava a pôr o plano em ação. O dia todo na escola pareceu estranho. As pessoas olhavam para mim de forma esquisita. Sussurravam quando eu passava. A Sarah não respondia às minhas mensagens. Pensei que fosse algum boato idiota. Sabes como o secundário é? Mas não. Isto era muito pior do que qualquer drama escolar normal. Cheguei a casa nesse dia, sem a mínima ideia do que me esperava. Assim que entrei em casa, senti algo estranho. O tipo de silêncio que não é normal. Como se o ar estivesse mais pesado. O casaco da Sarah estava pendurado na entrada, mas ela não costumava vir sem me avisar. Passei pelo corredor. Senti o meu coração acelerar sem razão aparente. Depois vi-os.
Nota rápida: escrever esta parte está a ser difícil. Tive de fazer algumas pausas. Mesmo depois de 2 anos, ainda dói. Quando entrei, estavam todos na sala de estar. E quando digo todos, quero dizer mesmo todos. Os meus pais, a Amy e a mãe dela, Kate. Que eu não via há uns 8 meses, já agora. Até os pais da Sarah estavam lá. A Amy estava a chorar no sofá, abraçada a Kate. Ironicamente, a mesma Kate. Que não quis saber dela durante anos. O momento em que entrei. O silêncio foi imediato. Sabes aquela sensação de entrar num sítio e saber que toda a gente estava a falar de ti antes de chegares? Agora multiplica isso por 1000. Perguntei, como um idiota num filme de terror. O que é que se passa? A Amy começou a chorar ainda mais alto. Agora, olhando para trás, tenho de admitir. Ela merecia um Oscar. A minha mãe nem conseguia olhar para mim. O meu pai tinha a cabeça enterrada nas mãos. Depois, a Kate puxou o iPad. Tinha uma apresentação pronta. Sem brincadeira. Ela começou a mostrar a todos uns servidores do Discord, em que supostamente eu estava metido. Lá, havia pessoas a trocar imagens geradas por inteligência artificial. Ela tinha capturas de ecrã de conversas, que pareciam ser das minhas contas, onde eu falava sobre usar fotos da Amy. Até tinha extratos bancários falsos, com transferências de carteiras de criptomoedas, que supostamente eram minhas. Mas o pior? Aquilo parecia real. Assustadoramente real. A Amy tinha passado meses a aprender a usar inteligência artificial. E sabia exatamente como fazer tudo parecer legítimo. Adicionou até pequenos detalhes. Piadas internas que costumávamos ter, para fazer as conversas falsas soarem exatamente como eu escrevo. O que é que tu fizeste? O meu pai perguntou. Tentei explicar que nada daquilo era real. Que eu nem sabia usar a maior parte daquela tecnologia. Mas a Amy já tinha pensado em tudo. Disse que esse era o meu truque. Que eu fingia ser mal com tecnologia, para ninguém suspeitar de mim. Até usou o meu gosto por videojogos contra mim. Ele aprendeu tudo nestes fóruns obscuros do Dark Web. A Sarah estava lá também. Não me tinha respondido o dia todo. Porque esteve com a Amy, que finalmente se abriu sobre o seu trauma. A Sarah nem conseguia olhar para mim. Apenas segurava a mão da Amy e olhava-me, como se eu fosse um monstro. Ela nem hesitou. Nem um segundo. Não perguntou por provas. Não tentou sequer ligar as peças. Foi como se estivesse à espera de um motivo para me odiar. Como se acreditar no pior de mim fosse mais fácil do que admitir que podia estar errada. E o pior? Ela não só acreditou. Ela ajudou a Amy. Espalhou as mentiras. Fez questão de garantir que todos os nossos amigos as ouvissem. Virou cada pessoa contra mim. Na cabeça dela, eu não era apenas culpado. Eu era alguém que precisava de ser apagado. E sabes o que é mais doentio? A Amy usou toda a nossa história contra mim. Todos os anos que passamos a crescer juntos. Todo o tempo que passamos nos quartos um do outro. Todas as férias em família. Ela torceu tudo para parecer algo sinistro. Fez soar como se eu estivesse a planear isto há anos. Eu tentei defender-me. Mas tudo o que eu dizia só piorava a situação. Quando mencionei que a Amy é que sempre tirava fotos minhas às escondidas, ela começou a chorar ainda mais. Disse que eu estava a darvo ela. Darvo. Negar, atacar, inverter vítima e agressor. Fui pesquisar depois. Mas naquele momento já sabia. Sabia porque tudo o que eu dizia só tornava a mentira dela mais convincente. Era um beco sem saída. O meu pai finalmente olhou para mim. Mas não era um olhar de raiva, nem de dúvida. Era vazio. Como se eu já não fosse real para ele. Há quanto tempo isto está a acontecer? A voz dele era cortante, sem emoção. Perdi a cabeça. Ah, sério? Vocês estão mesmo a acreditar nisto? Estão todos loucos se acham que esta merda é verdade. A Amy está a mentir. Ela só está com inveja da faculdade. Ela quer o meu fundo universitário. Erro. Erro gigante.
A Amy soltou um suspiro exagerado, abanando a cabeça como se tivesse pena de mim. Eu sabia que ele ia dizer isso. Foi exatamente por isso que vos avisei. Ele ia tentar falar da faculdade, para vos distrair do que ele fez. A Kate explodiu. Ah, isto já passou muito além disso. Tu achas que isto é só drama de irmãos? Tu tens noção de que podem apresentar queixa contra ti, certo? Eu já nem estava a ouvir. A minha mãe continuava sentada ali, lágrimas silenciosas a correr-lhe pelo rosto. Ela nem conseguia olhar para mim. Virei-me para ela, desesperado. Mãe, tu conheces-me. Por favor. Tu conheces-me. Antes que ela pudesse reagir, a Amy ofegou, o corpo todo a tremer. Não, não. Não o deixem chegar perto de mim. Ela tropeçou para trás, agarrando o peito, como se não conseguisse respirar. Depois, colapsou no chão, a hiperventilar, como se estivesse a ter um ataque de pânico. Honestamente, uma performance digna de um Oscar. Aquilo foi a gota de água para o meu pai. Ele agarrou-me pelos ombros e empurrou-me em direção à porta. A voz como um trovão. Sai daqui! Fiquei congelado. Pai! Tu não és meu filho. Cuspiu. Vou empacotar as tuas coisas e mandá-las para algum sítio. Mas não és mais bem-vindo nesta casa. E, assim, tudo acabou. Tentei mais uma vez dizer que a Amy estava a mentir. Queres saber qual foi a última coisa que a minha mãe disse para mim? Ela finalmente olhou para mim. E naquele momento, vi algo nos olhos dela que nunca tinha visto antes. Não era dor. Não era raiva. Era nojo. Gostava de nunca te ter tido. Saí daquela casa apenas com a minha mochila, o telemóvel e a carteira. Nem sequer tinha um casaco. Era março no meio-oeste. A Sarah bloqueou-me logo a seguir. Essa noite, dormi no carro, num estacionamento de um Walmart. Aquela primeira noite foi, provavelmente, a mais longa da minha vida. O carro era como um caixão de metal. O frio entrava pelas frestas das portas, cortante, impiedoso. A bateria do telemóvel estava a morrer, tal como a esperança de alguém responder. Cada notificação nova no Discord era mais uma facada. Cada nojento, monstro, pervertido era um prego a mais no meu caixão social. A Amy destruiu-me completamente. No dia seguinte, tentei ir ao meu trabalho na GameStop. Sim, ainda tinha aquele trabalho a tempo parcial. O meu gerente olhou para mim uma vez e disse: ouvimos falar do que aconteceu. Não podemos ter alguém como tu a trabalhar com clientes jovens. Fui despedido na hora. No banco, tinha cerca de $167. As minhas poupanças estavam todas no fundo universitário, ao qual já não tinha acesso. Cartão de crédito? Os meus pais já tinham ligado a cancelá-lo, alegando que estava perdido. Eles pensaram em tudo. Nos dias seguintes, dividi-me entre dormir no carro, passar horas na biblioteca pública para me aquecer e usar o Wi-Fi, e ficar no McDonald's 24 horas. O funcionário do turno da noite, o Marcos, deixava-me ficar lá dentro, se eu comprasse um café a cada poucas horas. Marcos, se estiveres a ler isto, mano, provavelmente salvaste a minha vida. A certa altura, estava tão desesperado que comecei a considerar algumas coisas sombrias. E então, o meu telemóvel tocou. Era minha tia Paula, a irmã da minha mãe. Ela morava a 4 horas de distância, numa cidade minúscula no meio do nada. Foi a única pessoa que se deu ao trabalho de me perguntar a minha versão da história. Quando atendi a chamada, a voz da Paula era suave. Não havia raiva. Não havia julgamento. Quero ouvir a tua versão da história. Essas palavras pareceram surreais. Até aquele momento, ninguém queria ouvir-me. Ninguém queria saber da verdade. Então contei tudo. Sem pausas, sem filtros. Pela primeira vez, alguém estava a ouvir. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. Depois, disse algo que nunca vou esquecer. Eu acredito em ti. Desmoronei. Chorei ali mesmo, no estacionamento do McDonald's. Até aquele momento, não tinha chorado nada.
Mas aquelas 3 palavras quebraram-me por completo. A Paula disse para eu ficar onde estava. Que ia buscar-me. Tinha um turno no hospital primeiro. Ela é enfermeira. Mas viria logo depois. Pediu-me para aguentar só mais 12 horas. As 12 horas mais longas da minha vida. Tinha medo que a Amy descobrisse e a impedisse de vir. Senti-me paranoico, como se toda a gente estivesse a observar-me. O Wi-Fi do McDonald's continuava a mostrar anúncios sobre tecnologia de inteligência artificial. Foderam-me a cabeça. Finalmente, por volta das 2 da manhã, o Subaru velho da Paula estacionou no parque de estacionamento. Ela olhou para mim uma vez. Não tomava banho há dias. Com a mesma roupa. Provavelmente aparecera uma merda completa. E simplesmente abraçou-me. Não fez perguntas. Não me julgou. Só me abraçou. Ela trouxe um casaco quente, comida e uma almofada para a viagem de volta. Paramos num ATM, onde ela tirou algum dinheiro para mim. Mais tarde, descobri que teve de usar as próprias poupanças para isso. A viagem toda de volta, ela deixou-me dormir. O rádio tocava músicas antigas dos anos 90. Bem baixinho. Lembras-te quando eu disse que a Amy era boa com redes sociais? Pois, quando chegamos à casa da Paula, de alguma forma, a Amy já sabia que eu estava a fugir da cidade. Fez um post enorme a dizer que isso provava a minha culpa. A Sarah até comentou, a dizer que estava aliviada por a verdade ter saído antes que fosse tarde demais. A Paula pegou no meu telemóvel e trancou-o numa gaveta. Agora precisas de te concentrar em sobreviver. As redes sociais podem esperar. A Paula arranjou-me um quarto extra na casa dela. Nada de especial, apenas uma cama de solteiro e uma secretária. Mas, depois de dormir no carro durante dias, parecia um palácio. Sabes qual é a parte mais fodida desta história? A Amy já tinha estado na casa da Paula antes. Nas viagens de família. Ela sabia exatamente para onde eu ia. Mas, na cabeça dela, a vingança já estava completa. A parte aborrecida, onde a vítima tem de sobreviver. Essa não fazia parte da fantasia dela. Os primeiros meses na casa da Paula foram duros. Muito duros. Basicamente tornei-me um eremita. Passava os dias deitado naquela cama, a olhar para o teto, a tentar perceber como a minha vida tinha implodido tão depressa. A Paula trazia-me comida, mas eu quase não comia. Perdi uns 10 quilos só no primeiro mês. Mas o pior eram os pesadelos. Lembra-te, cresci com redes sociais. Como toda a gente da minha idade. Estava sempre online. Mas, agora, cada câmara de telemóvel que eu via dava-me um ataque de pânico. Tinha certeza de que toda a gente me estava a gravar. Que a Amy estava a ver tudo. A Paula teve de pôr fita adesiva na câmara do portátil. Porque eu estava convencido de que a Amy podia hackeá-lo. A Paula foi literalmente um anjo durante tudo isto. Trabalhava turnos noturnos no hospital. Mas, mesmo assim, fazia questão de ver como eu estava durante o dia. Começou a trazer livros aleatórios da biblioteca. Agora, olhando para trás, acho que ela estava a tentar mostrar-me que eu ainda podia ter um futuro. Cerca de 2 meses depois, ela sentou-se comigo para uma conversa séria. Disse que eu podia ficar ali o tempo que precisasse. Mas que precisava de começar a fazer algo com a minha vida. Não podia simplesmente esconder-me no quarto dela para sempre. Ela tinha razão. Mas a ideia de enfrentar o mundo outra vez. Foda-se. Era aterrador. No dia seguinte, trouxe-me um panfleto de uma faculdade comunitária. Davam cursos noturnos de informática e ciências da computação. Irônico, não é? A mesma tecnologia que a Amy usou para destruir a minha vida. Podia ser o que me ajudava a reconstruí-la. A Paula ofereceu-se para ajudar a pagar as propinas. Mais tarde, descobri que teve de pedir um pequeno empréstimo para isso. Ainda me sinto culpado por isso até hoje. Aqui é onde a história fica meio aborrecida. Mas um aborrecido bom. Comecei a fazer cursos básicos de informática. Afinal, até tinha jeito para aquilo. Os professores não sabiam nada do meu passado. Não olhavam para mim como se eu fosse um monstro. Foi bom.
Foi bom só ser tratado como uma pessoa normal outra vez. Arranjei um trabalho numa loja de reparação de computadores. O dono, o Mike, era um homem mais velho, que não queria saber de redes sociais ou dramas. Só queria saber se eu conseguia arranjar computadores. O pagamento não era grande coisa, mas era alguma coisa. E, mais importante, estava a aprender algo útil. Comecei a criar uma rotina. Trabalhava na loja durante o dia. Tinha aulas à noite. A Paula deixava o jantar no micro-ondas. Quando tinha turnos noturnos. Às vezes, encontrávamos-nos de manhã. Eu a chegar da faculdade. Ela a acordar para ir trabalhar. Tomávamos café juntos. Ela fazia palavras cruzadas. Eu estudava. As crises de pânico foram ficando menos frequentes. Já conseguia ir ao supermercado sem sentir que toda a gente estava a olhar para mim. Até fiz alguns conhecidos na faculdade. Não amigos, exatamente. Mas pelo menos conseguia fazer trabalhos de grupo sem entrar em pânico. Descobri mais tarde que a Amy ainda postava sobre mim. De vez em quando. Inventava histórias sobre como eu tinha escapado à justiça. Dizia que provavelmente continuava a cometer crimes. Noutro sítio qualquer. Mas sabes o que é engraçado? Os posts dela estavam a ter cada vez menos atenção. As pessoas já tinham passado para um novo drama. Sabes como descobri? Porque, pela primeira vez em meses, permiti-me olhar. Não diretamente. Nem fodendo. Não ia dar-lhe essa satisfação. Mas vi num post público de um ex-colega, onde as pessoas estavam a arrasá-la. Por ser uma caçadora de atenção. Alguém tinha partilhado um dos posts dramáticos dela. E os comentários eram brutais. Espera, mas isto já não tinha sido desmentido. Rapaz, se precisas de dinheiro, é só dizer. O dedo pairava sobre o ecrã. O cérebro gritava para eu não abrir. Mas a curiosidade era mais forte. A família dela não lhe deu um monte de dinheiro para a faculdade? O que aconteceu a isso? Coração acelerado. Respiração curta. Cliquei. Maior erro da minha vida. No meio das respostas, havia uma screenshot de um post antigo da Amy. Logo depois de me expulsarem de casa. Um texto longo e dramático. Sobre como finalmente estava a receber o apoio que merecia. E, ao lado, uma foto da carta de aceitação dela. Para uma universidade cara fora do estado. Outro comentário apareceu. O primo dela também não ia para a faculdade? O que aconteceu ao fundo dele? Senti o corpo inteiro ficar leve, como se estivesse a flutuar. Depois, um peso enorme caiu sobre mim. O ar pareceu desaparecer da sala. A verdade estava ali, clara como o dia. O meu fundo universitário não tinha desaparecido. Não tinha sido congelado ou guardado para mim. Eles tinham dado tudo a ela. A Amy não só destruiu a minha vida. Ela certificou-se de que eu nunca teria hipótese de reconstruí-la. No dia em que me expulsaram, o meu pai disse: "Tu não és meu filho." E, pelos vistos, falava a sério. Porque, em vez de guardarem o fundo universitário para mim, ou sequer deixá-lo quieto na conta, eles deram-no a ela. Todos os $80.000. Ela pegou no meu futuro inteiro. E queimou até não sobrar nada. E para quê? Para ganhar clout? Para comprar malas de marca? Para ter uma carreira falsa de influencer? Não sei quanto tempo fiquei ali, a olhar para o telemóvel. Mas a Paula deve ter visto a minha cara. Porque pegou suavemente no aparelho e tirou-mo das mãos. Tu não precisas de fazer isto a ti mesmo. Disse. Mas já era tarde demais. O dano estava feito. A Paula ajudou-me a criar um novo e-mail. Um novo número de telemóvel. Uma nova identidade digital. Não para me esconder. Apenas para começar do zero. A única ligação que eu ainda tinha ao passado era uma conta de e-mail descartável, que eu verificava de vez em quando, caso alguém quisesse ouvir o meu lado da história. Ninguém nunca quis. O mais estranho foi que, aos poucos, comecei a ficar bem. Não feliz, exatamente, mas estável. Nas aulas, aprendi como a inteligência artificial realmente funciona. Estudei forense digital. Como identificar imagens falsas, essas coisas todas. Tarde demais para ajudar no meu caso.
Mas ainda assim, foi bom finalmente entender o que me aconteceu. Por volta do primeiro ano, tive um momento de clareza. Estava sentado com a Paula, a ver um daqueles programas de culinária ridículos. Ambos exaustos, eu do trabalho e da faculdade. Ela do hospital. Comíamos pizza de take-away, diretamente da caixa, sem falar muito. E percebi. Esta era a minha vida agora. Pequena. Silenciosa. Aborrecida. Mas minha. Sem drama. Sem redes sociais. Sem fama. Apenas existir. E então os meus pais começaram a tentar contactar-me. No início, eram e-mails. Muitos e-mails. Primeiro, da parte deles. Mensagem enviada, por favor, lê isto. Mensagem enviada, precisamos de conversar. Mensagem enviada, cometemos um erro terrível. Ignorei todos. A Paula também os viu. Partilhamos Netflix. E às vezes esqueço-me de sair da conta de e-mail no tablet dela. Depois começaram a ligar para a Paula. Constantemente. Ela não me contou de imediato. Não queria mexer com a minha cabeça. Justo agora que eu finalmente estava bem. Mas, uma noite, depois do turno dela, sentou-se à minha frente com um olhar sério. A Amy tinha fudido tudo. E desta vez, fudido a séria. Lembras-te daquele fundo universitário que os meus pais lhe deram? Ela torrou-o todo em menos de um ano. Mas essa nem é a parte mais louca. A Amy desistiu da faculdade depois do primeiro semestre. Disse aos meus pais que estava a ter aulas online. Mas, na realidade, estava a gastar o dinheiro para tentar tornar-se influencer. Comprou seguidores. Pagou por showtotes. O pacote completo da fama falsa. Mas não foi suficiente. Não para ela. Quando o dinheiro começou a acabar, voltou a fazer a mesma merda que fez comigo. Desta vez, o alvo foi o meu pai. Criou uma história falsa sobre como ele tinha sido inapropriado com ela. Fabricou provas falsas com inteligência artificial. Dizia que ele usava o dinheiro da faculdade para comprar o silêncio dela. Mas aqui está a parte mais fodida. Ela foi descuidada desta vez. Ficou demasiado confiante. Começou a mostrar as imagens geradas por inteligência artificial a pessoas que realmente percebiam do assunto. E alguém apontou os erros. Os pequenos glitches que os programas de inteligência artificial deixam para trás. Mas a Amy não parou. Quando meu pai cortou-lhe o dinheiro, ela enlouqueceu. Começou a postar tudo online, a tentar cancelá-lo. Até tentou arrastar a minha mãe, dizendo que ela sempre soube de tudo. Foi aqui que o karma finalmente apareceu. A Amy não percebeu que, nos 2 anos, desde que fez isso comigo, a tecnologia de detecção de inteligência artificial tinha melhorado. O técnico de TI da empresa do meu pai analisou as provas dela e percebeu tudo. A casa de cartas desmoronou. As pessoas começaram a questionar a história dela. E depois, começaram a lembrar-se do que ela me tinha feito. Alguém encontrou versões antigas dos posts dela, guardadas em cache, onde ela acidentalmente tinha postado as fotos originais, sem edição. Os meus pais ficaram devastados. Não só pelo que a Amy lhes estava a fazer, mas porque, finalmente, perceberam o que tinham feito a mim. Descobriram que eu estava a viver com a Paula. A Amy tinha dito a toda a gente que eu tinha fugido do país. E, agora, os meus pais tentavam desesperadamente contactar-me. A Paula mostrou-me todas as mensagens deles. Eles estavam um desastre. A minha mãe tinha ataques de pânico. O meu pai já não dormia. Passaram de "ele não é nosso filho" para "faremos qualquer coisa para tê-lo de volta", num piscar de olhos. Engraçado como o remorso só bate quando já não há volta a dar. E, para ser honesto, parte de mim estava feliz por vê-lo sofrer. Que merda de pessoa sente isso pelos próprios pais? Mas depois pensei. Eles estavam a ter um gostinho do que me fizeram passar. E gostei disso. Mas, na maior parte, só senti nada. Ler aquelas mensagens desesperadas já nem me deixava com raiva. Era como ler a história de outra pessoa.
Eles não eram os meus pais. E eu? Eu já não era o filho deles. A Paula achava que eu devia falar com eles. Disse que isso podia ajudar-me a seguir em frente. Mas eu não queria seguir em frente. Eu tinha construído esta nova vida. Sem eles. Sem drama. Por que é que eu os deixaria estragar isso? E então? A Amy apareceu na casa dos meus pais. A chorar. A dizer que precisava de ajuda. Que estava arrependida. Que tinha perdido o controle. Que ia consertar tudo. E os meus pais? Eles começaram a acreditar nela outra vez. Consegues acreditar nisso? Foi nesse momento que decidi voltar. Desta vez, não era medo. Não era raiva. Era cansaço. Eu estava farto de fugir. Farto de deixar a Amy fazer o que queria. Ela tinha passado anos a reescrever a história. Desta vez, a verdade ia ser contada por mim. Não disse a ninguém que ia voltar. A Paula achou que eu estava louco. Mas ajudou-me a planear tudo. E, naquela altura, eu já sabia o suficiente sobre tecnologia para saber exatamente o que estava a fazer. A primeira coisa que fiz foi comprar uma daquelas microcâmeras escondidas. Uma simples, que gravava áudio e vídeo. A Paula ajudou-me a testá-la, para garantir que não era óbvia. Também configurei o meu telemóvel para gravar áudio como backup, só por precaução. Descobri, através da Paula, que a Amy estava de volta à casa dos meus pais. A representar o papel da prima arrependida. Ainda postava nas redes sociais sobre a sua jornada de cura. Ou qualquer merda dessas. Mas agora, estava a misturar insinuações vagas sobre o meu pai ser inapropriado. Clássico M. Sempre a manter todas as opções abertas. Apareci lá numa terça-feira à tarde. Escolhi essa hora porque sabia que os meus pais estariam a trabalhar. Ainda não queria envolvê-los. A Amy abriu a porta. E, mano, foi estranho vê-la depois de tudo. Tinha mudado o cabelo. Vestia roupas caras, provavelmente compradas com o meu fundo universitário. Mas aquele olhar manipulador nos olhos dela? Exatamente o mesmo. Tentou fingir choque. Começou a fazer aquela encenação da vítima trêmula. Mas eu só fiquei ali. Calmo. 2 anos de terapia deram resultado, ao que parece. Só disse que queria conversar. Sem acusações. Sem gritos. Só conversar. Ela ameaçou chamar a polícia. Mas acho que o facto de eu estar tão calmo assustou-a mais do que qualquer coisa que eu pudesse dizer. Acabou por me deixar entrar. Sentamo-nos na cozinha. A mesma cozinha onde, anos antes, tínhamos feito trabalhos de casa juntos. E eu simplesmente deixei-a falar. Deixei-a cavar a própria cova. Fiz perguntas simples. Observei enquanto a história dela desmoronava. A melhor parte. Ela admitiu tudo. Não por culpa, mas por orgulho. Disse-me, na cara, que fez aquilo simplesmente porque conseguia fazer. Porque era fácil demais. Que aprendeu a usar as ferramentas de inteligência artificial em servidores de Discord. Que passou meses a planear tudo. E depois começou a gabar-se. A dizer que ia fazer a mesma coisa ao meu pai. Que ninguém podia provar nada. E que, no fim das contas, é a minha palavra contra a dele. E toda a gente sempre acredita na vítima. Peguei no telemóvel, abri o ficheiro e carreguei em play. O som encheu a cozinha. A voz dela. Cada palavra. A Amy congelou. O sangue sumiu-lhe do rosto. Pela primeira vez, vi algo que nunca tinha visto nela antes. Medo. Tentou arrancar-me o telemóvel das mãos. Mas eu já tinha feito backup de tudo na cloud. Aprendi esse truque nas aulas de informática. A Amy começou a chorar. Mas, desta vez, não eram as lágrimas falsas de sempre. Eram lágrimas feias. Desespero genuíno. Implorou-me para não mostrar a gravação a ninguém. Ofereceu-se para dizer a toda a gente que tinha inventado tudo sobre mim. Até disse que podíamos dividir o que sobrava do fundo universitário. Soiler, já não sobrava nada. Não disse nada. Só mandei uma mensagem aos meus pais para virem para casa. Eles chegaram 20 minutos depois. Encontraram-me ali, calmo. E a Amy, num colapso total. Reproduzi a gravação.
Tudo. A Amy admitir que inventou a primeira acusação. Ela gabar-se das fotos falsas de inteligência artificial. O plano para arruinar o meu pai. Cada uma das palavras. A minha mãe cobriu a boca com a mão, os olhos cheios de lágrimas. O meu pai ficou sentado, olhando para o vazio, como se o mundo dele estivesse a desmoronar. O que, de certa forma, estava. A Amy tentou um último truque. Disse que só fez aquilo porque estava traumatizada. Por causa da morte do pai. Por ter sido abandonada pela mãe. Que precisava de ajuda. Não de castigo. Puxou a carta do "Mas somos família". Ela estava a chorar, a implorar. A tentar agarrar-se à última coisa que lhe restava. A ideia de que éramos família. Eu olhei-a nos olhos, sem piscar. Nós não somos família. Nunca fomos. Depois, enviei a gravação para toda a gente. A mãe dela. Os meus tios. Os nossos amigos em comum. Toda a gente que me bloqueou há 2 anos. Também enviei para a faculdade da qual ela desistiu. Explicando como ela tinha enganado os meus pais. Para lhe pagarem as propinas. O que aconteceu depois? O esperado. A mãe dela finalmente apareceu. Mas apenas para dizer que estava a cortá-la da vida dela. Os meus pais tentaram apresentar queixa. Mas não havia base legal. Tecnicamente, a Amy nunca os tinha chantageado. Só os manipulou para lhe darem o dinheiro. Os meus pais suplicaram pelo meu perdão. Literalmente suplicaram. Mas sabem o quê? Não consegui dar-lhe. Talvez isso faça de mim uma má pessoa. Mas simplesmente, não consegui. Disse-lhes que já não os odiava. Mas que também não os queria na minha vida. A minha mãe soluçou, as mãos tremendo. O meu pai abriu a boca para dizer algo. Mas não conseguiu. Apenas abanou a cabeça. Entraram no carro e foram embora. Lentos. Sem olhar para trás. Desta vez, fui eu que os apaguei da minha vida. A última coisa que ouvi sobre a Amy? Que agora vive com uns colegas aleatórios e trabalha no retalho. Tentou voltar às redes sociais. Mas ninguém quer saber dela. As pessoas não gostam de descobrir que foram manipuladas. Voltei para a casa da Paula. Para minha vida tranquila. As aulas de informática. O meu pequeno círculo de amigos. Que não sabem nem se importam com o meu passado. Às vezes, ainda tenho pesadelos com câmaras e inteligência artificial. Mas já são menos frequentes. A Paula diz que devo ter orgulho. Da forma como lidei com tudo. Que consegui justiça. Sem me tornar como a Amy. Não sei. Às vezes, pergunto-me. Se expô-la me tornou melhor, ou pior do que ela. Mas sabem o quê? Sou livre. A Amy já não pode magoar-me. Não pode magoar ninguém mais. E isso, já é suficiente. Edit. Foda-se, isto viralizou. Rip minha caixa de entrada. Edit 2. Obrigado pelos prêmios, pessoal. Mas guardem o dinheiro. Se querem ajudar alguém, doem para organizações que ajudam vítimas de assédio digital. Edit 3. Ah, quase me esquecia. A Sarah mandou mensagem depois de a gravação se tornar viral. Uma mensagem longa e emocional. A dizer que lamentava não ter acreditado em mim. Que pensa em mim todos os dias. Blá, blá, blá. Disse que agora está solteira. Que queria reconectar-se e consertar tudo. Deixei-a no visto. Se ela está solteira, ótimo. Eu já estou comprometido. Com uma mulher linda de morrer. E até a Paula prova. A vida é lit. Se alguém aí estiver a passar por algo parecido, acreditem em mim. Fica melhor. Talvez não perfeito. Mas melhor. Confia.